E aí, meu povo? Então, gente, eu resolvi fazer hoje um vídeo assim, mais para maquiadores, como a maioria dos conteúdos que eu trago aqui, a maioria dos vídeos do canal são para maquiadores, voltados para quem tá começando nesse mundo da maquiagem, a maquiar profissionalmente. Então, eu resolvi fazer um vídeo assim de produtos que não podem faltar de maneira nenhuma da maleta do maquiador, porque vai agilizar o atendimento, melhorar o acabamento da maquiagem e salvar quando a gente passa por cada perrengue, que só quem é maquiador sabe os perrengues que a gente passa, tá certo? Então, bora começar. Assim, gente, já tem mais de 4 anos que eu trabalho como maquiadora. Comecei com a cara e a coragem, vendo vídeos no YouTube, pesquisando bastante sobre o assunto. E eu tenho muita coisa para contar, muita dica para dar, então pra começar, acho que o item assim, que é indispensável na maleta do maquiador, tanto para quem é maquiador iniciante quanto para quem já tá há um bom tempo na área, é cotonete, gente. Cotonete, assim, ele quebra um galho danado, salva vidas. Quando eu acabo esquecendo de colocar na maleta por conta da correria do dia a dia, ele me faz uma falta. Porque o cotonete, gente, ele ajuda muito quando a gente acaba dando uma borradinha com a máscara de cílios, com o delineador. Às vezes acaba caindo uma partícula de glitter, sabe, na pele da cliente. Então a gente vai lá com o cotonete seco e ele já ajuda. E também quando a cliente tem um olho muito sensível e começa a chorar. E aí eu dou o cotonete para cliente. Deixa eu abrir aqui que está fechado. Pronto, eu dou o cotonete pra cliente quando ela vê que vai lacrimejar, que tá ficando sensível o olho dela. E eu dou pra ela segurar aqui no cantinho, ó. E eu digo pra ela, fique segurando aí até você sentir que parou de lacrimejar, que já tá de boa. E ela fica lá pra impedir que a lágrima escorra por toda a pele, entendeu? Pra não correr risco de abrir e borrar a maquiagem. Então, assim, o cotonete é o salva-vidas de um maquiador, ajuda muito. E, assim, pra mim é um item indispensável que não pode faltar. Eu vou sempre seguindo aqui na ordem, tá? Na ordem de pele, a ordem que a gente costuma usar os produtos durante o atendimento pra ficar mais fácil, tá? Ficar mais organizado. E o segundo produto que pra mim não pode faltar é a água micelar, tá? Essa aqui que eu tô mostrando é a da Zanf. Eu gosto muito. Acho que cumpre o que promete. E assim, gente, eu não gosto de usar água micelar como pré-pele, para começar na limpeza da pele da cliente, para poder vir com hidratante. Pra mim, a única função da água micelar é ser demaquilante, é remover a maquiagem. Mas por que é bom ter? Porque às vezes acontece da cliente já chegar na cadeira maquiada, com restinho de máscara de cílios, ou quando ela quer trocar o batom. Acontece muito da gente aplicar o batom e na hora a cliente não gostar, não se identificar e querer trocar a cor do batom. Às vezes um batom vermelho, ela quer trocar por um nude. Então a água micelar já tá na maleta, então pra mim ela não pode faltar. Para todos esses casos assim que a gente precisa no momento de atendimento, tem que ter. Outro item que pra mim é indispensável na maquiagem, quando eu comecei a maquiar, gente, não existia bruma. Não existia bruma, água de beleza, como todos chamam. Não existia, era uma pele mais mate, né? E quando começou esse lançamento de brumas que eu comecei a usar, eu senti uma verdadeira diferença na maquiagem. Então, pra mim, é um produto que não pode faltar, tá? Esse que eu tô usando, esse que eu tô mostrando aqui, é o da Silgama. Eu gosto bastante dele. Ele, quando eu aplico ele antes da base, ele deixa a pele mais preguentinha, então ajuda a base a colar mesmo na pele. E após a maquiagem, ele tira todo aquele espectro de pó, fixa mais a maquiagem. Então, pra mim, a bruma é um item que é indispensável na maleta do maquiador. Precisa ter. Hoje em dia tem brumas mais baratinhas, né? De mais fácil acesso. Nem todas são boas, eu já vou adiantar pra vocês. Eu já cheguei a usar umas bem baratinhas, que eu olhei muitas resenhas, falaram super bem, mas na hora de eu usar, parecia que era água.
não dava um efeito bonito na pele. Parecia que eu tinha só borrifado água e acabou-se. Então, tem muitas brumas boas, mas tem outras que é o mesmo que nada. É só investimento falido. E outro item que eu acho também assim, que depois que eu comecei a usar, mudou totalmente a minha maquiagem, assim, questão de agilidade, de atendimento, que tem que ser uma coisa rápida, você tem que se virar nos 30 em certos casos. Então, assim, pra mim foi muito útil, pra mim é um produto indispensável, que eu não fico sem, que é diluidor de maquiagem, tá? Esse que eu tô mostrando é da Face Beautiful, que eu gosto muito, é super baratinho. Pra mim, tem gente que não gosta, mas eu gosto bastante dele. Porque, gente, às vezes acontece de você pegar uma pele com muitas linhas, uma pele madura, e a base que você tem é um pouquinho mais cremosa, um pouquinho mais grossa. Então o diluidor, ele já tá para isso, já para diluir aquele produto. Às vezes um produto que secou. Eu gosto muito de aplicar diluidor nos meus batons. Sabe quando o batom já tá acabando, que ele começa a ficar seco? Ele fica muito grosso, que é até ruim de aplicar, é ruim de tirar da embalagem. Então, assim, pra mim, o diluidor, ele salva muito a maquiagem, ele ajuda muito o maquiador nesses momentos. Então, assim, pra mim é um item que não pode faltar na maleta. Então, o próximo produto que eu tenho pra mostrar pra vocês é assim que pra mim faz muita diferença ter na maleta do maquiador. Eu acho que ajuda muito quando a gente vai pegar uma senhorinha ou um adolescente, até mesmo criança, sabe? Alguma criança que quer ter direito a usar base, que é o que? Bases mais fluidas, tá? Essas são as duas bases, eu tô com essas duas bases, que são as que eu uso, são as que eu tenho na minha maleta. Por isso tô mostrando pra vocês. Então, assim, eu dei a dica do diluidor, quando a gente vai diluir uma base mais grossa. Mas você pode investir em uma base mais fluida, faça esse investimento, sabe? Tenha sempre essa variedade para sua cliente, principalmente quem dá cursos de automaquiagem também. Tenha essa variedade porque você pode mostrar para sua aluna variedades de base, tanto para indicar para ela comprar depois, quanto para mostrar para a pele dela, porque hoje, gente, tá uma modinha de base grossa. Quanto mais grossa a base, melhor. Quanto mais cobertura ela tiver, melhor. E não é exatamente assim, pelo menos na minha opinião, tá? O vídeo inteiro é da minha opinião, tá certo? Não é uma regra. Então, assim, nem sempre uma base que tem uma cobertura alta vai ser a melhor base. Ela vai ser uma ótima base para quem tem muitas manchas e quer cobrir, mas às vezes não seja a melhor base para quem tem muitas linhas ou para quem é uma pele madura, que só quer apenas dar uma uniformizada na pele. Então, eu acho importante você ter sim uma base mais cremosa, mas também você ter bases mais fluidas. E é a Teal, da Catherine Hill, que, como eu falei, nem sempre uma base grossa e de cobertura alta vai ser a melhor base. Essa aqui é da Catherine Hill, ela é uma base super fluida, tanto é que a embalagem dela é em conta-gotas, ó. Ela é bem fluida. Porém, ela tem uma cobertura muito boa, ela tem bastante pigmentação na fórmula dela. Então, ela consegue cobrir bastante. Eu usei ela no vídeo de maquiando o cliente, que eu maquiei a minha mãe, que é uma pele madura, né, obviamente. Então, vou deixar aqui no card, tá? Pra quem quiser ver, eu usei ela, tá? Então, vocês vão ver que ela cobre, sim, manchinhas perfeitamente, mas sem deixar a pele pesada, porque a textura dela é uma textura mais fina, mais fluida. Essa aqui da Vult, ela já não tem uma cobertura tão alta quanto a da Catherine Hill, mas ela também é fina, ela também deixa a pele bonita e ela também cobre um pouquinho de imperfeições, mas ela não tem a cobertura tão alta quanto essa. Então, vai essas duas opções para vocês. Então, assim, eu acho muito importante na maleta do maquiador ter sim uma base mais fluida. Se puder, é claro, sempre deixar esse adendo. Se puder investir num diluidor para diluir a base, é show. Mas se puder investir numa base mais fluida, é melhor ainda,
Corretivos coloridos, gente. Eu tô com esses dois corretivos como exemplo pra vocês. Assim, vou deixar uma aspas aqui. Não que eu ache que é um produto indispensável, eu acho que depende muito da finalidade, de como você vai usar. No caso aqui, deixa eu mostrar primeiro. Eu tô com esses aqui da Avon, um mais amarelado e outro mais salmão. Eu gosto deles, apesar deles serem clarinhos, tipo assim, se você vai usar ele puro pra neutralizar uma mancha, só dá pra pele clara. Pra uma pele, por exemplo, da minha cor, mais morena, uma pele negra, ele já não dá. Porque são tons, são coloridos, mas são bem clarinhos. Vocês percebem que esse salmão é bem rosinha claro, quase branco. Esse amarelo também é um amarelo bem clarinho. Então, assim, só dá pra uma pele mais clara. Mas, enfim, eu dificilmente, raramente, às vezes que eu uso corretivo colorido em atendimento, em cliente. Eu gosto de usar em produções, até para eu treinar, né, estudar um pouquinho de colorimetria, eu uso aqui em alguns vídeos de maquiando cliente também. Mas, em atendimento, é rara as vezes que eu uso, só se a cliente tiver uma mancha muito escura mesmo, e aí eu preciso usar. Mas por que eu vou dizer aqui, por que eu vou indicar corretivos coloridos? Essas são as duas cores que eu mais uso, mas tem o lilás, tem o verde, tem o laranja. Por que eu indico ter na maleta do maquiador? Que é o que eu mais uso. Para mudar subtom de base, tá? Eu uso muito o corretivo colorido para mudar o subtom. Às vezes uma base que é mais amarelada, porém a cliente tem um subtom mais rosado, sabe? Então eu acrescento um pouquinho mais de corretivo salmão, ou até mesmo para mudar a cor, sabe? Corretivos coloridos, eu gosto muito de usar eles para mudar cor e subtom de base. E eu acho que assim, em atendimento, ajuda muito, porque por mais que a gente tenha... Eu, por exemplo, eu tenho 10 bases, 10 cores de base, mas eu sempre acabo misturando uma com a outra, mesmo que eu tenha toda a cartela daquela base para usar na cliente, mas eu sempre acabo misturando, porque subtom é uma coisa muito complicada. Então, eu gosto de usar corretivo colorido para isso, só que não é fácil, tá? Eu comecei a usar de uns tempos pra cá, então é um pouco complicado, você precisa fazer um curso, se aperfeiçoar em colorimetria, mas para quem já entende, que tá vendo esse vídeo, então assim, ó, corretivos coloridos ajuda muito. E falando em corretivo, outro produto que eu vou indicar super pra maleta do maquiador é corretivo líquido. Assim como eu falei da base, que tá uma modinha de bases mais grossas, com cobertura mais alta, também tem uma modinha com os corretivos, de corretivo que vem naqueles potinhos, corretivos mais grossos, de cobertura bem alta, que tapam tatuagem, tapam tudo. Mas, gente, lembrando, tá, que as dicas que eu tô dando aqui é pra quem é maquiador de cliente, que faz atendimento, maquiagem social, tá? Não é para maquiador que faz produção, é maquiador que trabalha com cliente. O corretivo líquido, na mesma base, mesmo sentido da base que eu falei para vocês. O corretivo líquido, você pode maquiar desde uma pele jovem até uma pele madura, usando ele, que não vai craquelar, não vai pesar. Enfim, eu indico muito o corretivo líquido, porque facilita muito no atendimento, porque o corretivo mais pastosinho você tem ou usar diluidor, ou esquentar ele na plaquinha, ver a quantidade que você vai aplicar para não pesar naquela pele, e esfumar o mais rápido possível para não correr risco de secar e acabar fazendo um buraco na pele. Então, assim, para quem é iniciante, é um pouquinho mais complicado, então eu indico o corretivo líquido, tá? Pra não faltar na maleta. Produto que eu acho que não pode faltar na maleta do maquiador, acho não, tenho certeza quanto a esse produto, é o pó solto. Vocês veem muito eu usando nos vídeos aqui, pozinho mais solto, esse é da Playboy, tá? E assim, gente, eu amo pó solto, amo de verdade, porque
ele não adiciona cobertura. A diferença do pó solto para o pó compacto é que o pó compacto, as partículas são mais grossas. Ele foi compactado ali na embalagem. Então, assim, ele sela e também adiciona cobertura. E o pó translúcido, o pó solto, ele sela sem adicionar cobertura. O pó translúcido, ele também não adiciona cor, dependendo do tom de pele que você aplicar ele. E o pó solto, ele adiciona mais assim, minimamente, ele adiciona uma cor, entendeu? Vai depender do tom de pele também que você vai usar. Então, assim, eu indico muito, porque é mais difícil de você errar e você acabar aplicando uma cor mais clara ou uma cor mais escura. É mais difícil de você errar. E tem aquela questão também da pele madura, da pele com linhas, que eu sempre tô falando aqui. Porque, gente, se eu uso uma base muito fininha, que não fez uma cobertura muito pesada, uma base fininha, um corretivo só ali, para dar uma leve iluminada, não tem necessidade de eu aplicar uma camada muito grossa de pó, de eu usar um pó muito grosso, ou de fazer uma camada muito grossa. Então, o pó solto já tá aí para isso, para selar e dar o acabamento perfeito para a maquiagem de cliente, tá? Então, assim, pra mim é indispensável, é um item indispensável. E bora pros itens de olhos. Gente, esse vídeo vai ficar comprido, viu? Mas se você tá assistindo, chegou até aqui com esse vídeo, deixa eu ver uma coisa pra comentar, pra eu saber quem foi que chegou até aqui. Deixa eu ver... Comenta indispensável. Comenta essa palavra e eu vou saber quem foi que chegou até aqui nesse vídeo, porque o vídeo vai ficar comprido, porque eu gosto de falar muito. Mas enfim, é explicativo para mudar a vida de quem tem dúvida quanto à maquiagem, quanto a produto. E assim, voltando ao assunto, produto que para mim não pode faltar, de uns tempos para cá, se tornou um produto assim, um xodozinho, indispensável para quem é maquiador, são os BT Velvets da Bruna Tavares, tá? Eu gosto muito desses produtos. Eu só tenho esses dois, não vou mentir pra vocês, mas eu quero comprar outras cores. Porque, gente, é um produto que dá pra tudo. Dá pra você fazer uma base de sombras, dá pra você usar como delineador, você usar como contorno, como blush, como batom. Então, assim, é um produto que dá pra tudo. E pra quem tá começando na maquiagem, pra quem é maquiador iniciante e não pode investir em muitos produtos, você investindo nisso daqui, você já tem um maior custo e benefício, sabe? Porque, por exemplo, esse aqui que é o Top. Você, usando esse produto, você pode usar ele de infinitas formas. No final, você ainda pode usá-lo como batom na cliente. Então, assim, você vai investir um valor, mas não apenas em uma única finalidade, são várias. Então, é um produto maravilhoso que eu sempre estou usando nos meus atendimentos. Agiliza muito o atendimento porque ele esfuma muito rápido. Ele dá tempo do maquiador aplicar e esfumar aquele produto sem ficar nenhuma marcação. Então, para mim é um produto que todo maquiador precisa ter, é indispensável na maleta. Próximo item que para mim todo maquiador precisa ter, como eu disse, maquiador de atendimento, são glitters mais fininhos, assim, glitter reflect. Pra mim, olha, de glitter, gente, esses são os que eu mais uso. Esses, assim, glitters mais fininhos, sabe? Que não precisam de cola. Basta apenas você aplicar e eles colam. São os que eu mais uso em atendimento. Porque sempre tem aquela cliente que ela fica na dúvida. Ela quer um brilhinho no olho, mas ela tem medo de ficar aquilo muito chamativo. Então, você tendo esses glitters finos, porque esses reflect, como o nome já diz, eles só brilham no reflexo. Quando bate uma luz ali, eles dão um brilhinho e olhe lá. Então, assim, por ser um glitter muito fininho, ele não reflete tanto. Ele dá só aquele brilhinho, só um toquezinho, né, que eu costumo dizer. Então, assim, as clientes amam, eu mesma eu adoro. Então, assim, é um produto que pra mim não pode faltar. Pra finalizar os olhos, outro item que eu acho, assim, que todo maquiador precisa ter, não que ele tenha que ter, mas ele precisa, é essencial, é uma máscara de cílios à prova d'água. Essa daqui já saiu até o nome.
A Decolossal da Maybelline, tá? E assim, gente, precisa, porque é cliente, né? A cliente pode chorar, pode acontecer alguma coisa. Então, assim, pra você ter a garantia de que você fez seu trabalho todo bonitinho aí, que a cliente não vai aparecer dizendo que a maquiagem borrou, que ela chorou, que borrou o rímel, usa uma máscara à prova d'água, tá? Eu não vou mentir pra vocês, eu não gosto muito dessa máscara, sei lá, eu acho que ela dá um aspecto feio aos cílios, mas eu acho que é por ser a prova d'água mesmo. Ela deixa ser feito, mas eu não deixo de usar, tá? Fica com um protocolo do meu atendimento, porque tem que ter essa garantia para cliente de que a maquiagem vai durar, tá? Mas se ela, você não vai falar de pincel, quer dizer que os pincéis são dispensáveis. Gente, só tem um pincel que depois que eu comecei a usar esse tipo de pincel, eu notei muita diferença no acabamento da maquiagem, principalmente no acabamento do pretinho, aquele pretinho que a gente faz no cantinho do olho. Foi uma diferença muito grande que deu pra mim, assim, dá um acabamento muito diferenciado, que é esses pincéis aqui, ó, mais pequenininhos, sabe? Esse aqui é o S12 da Esfumato, tá? Então, assim, é um pincel bem pequenininho, ó, ele é bem fininho, porém ele é fofinho. Então, pra esfumar o cantinho preto, sabe? Sem subir muito aquele preto e acabar manchando a maquiagem toda, é o pincel perfeito. Então, assim, eu acho essencial o maquiador ter esse tipo de pincel, porque além de dar um acabamento melhor no esfumado dele na maquiagem, também vai agilizar muito, ele não vai ficar horas ali tentando esfumar aquele preto. Porque eu já passei por isso, de ficar horas tentando consertar o preto manchado e não deu certo. Mas, enfim. E é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se gostaram, se querem mais temas relacionados a esse, não deixem de comentar, porque eu quero muito saber. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, tá certo? Para esse canal continuar crescendo mais do que ele já está e trazer mais conteúdos assim para vocês, tá certo? Então, um beijo